Tudo botar bem? id. Muito bem, obrigado por perguntar. Vocês estão bem? Também? Espero que todo Eu mundo tô esteja bem. bem, né? Que bom. É, Sobre a nossa atividade de ontem, meus queridos, eu notei novamente aquele problema que eu havia dito para vocês. É verdade. Nem geografia nem história nós podemos mandar. Deixa Foi, eu falar. pois é. O problema era o seguinte, só me digam uma coisa que me respondam antes de mais nada. Vocês conseguem enviar a atividade no mural, mas não conseguem enviar na barra de atividades? É isso? Sim, é. Sim. Na aba que Hoje você eu. pôs pra gente não dá certo. Mas no mural vocês conseguem, é? É, no mural tá bom, tá Uhum. certo. Assim, lá na aba tem o registro só de uma devolução, né? O que eu queria pedir para vocês nesse caso agora é o seguinte, porque assim, se vocês conseguem enviar, então o problema não é no armazenamento do meu Google Drive, porque senão não dava para enviar em canto nenhum, né? Quando vocês enviarem no mural, façam o favor de irem lá na atividade e marcarem como concluído. Mesmo que vocês não mandem a foto lá na barra de atividades, tá certo? Que é para sinalizar o número de pessoas que enviou, tá bem? Só para ficar Ok. registrado mesmo, tá certo? Para quem não fez isso até agora, não tem problema não, tá bom? Bom, para quem fez, Eu fiz isso. Marquei como concluído e mandei no mural. Não sei se você ouviu, mas eu fiz isso. vi sim. Para quem fez, ok, maravilhoso. Para quem não fez atividade, vamos corrigir. Só lembrando uma coisa, eu não sei se vocês já viram aquele comunicado sobre o visto nos livros, próxima semana. Vocês viram? Tem um Minha mãe horário. leu. Não? Acho que o Roberto vai colocar nos grupos depois. O Roberto já botou no nosso. Não ouvi. Com Já? licença, professor. Roberto depois vai dar pra gente uma espécie de roteiro Como dizendo é? sobre quais capítulos os professores vão corrigir. Quais capítulos? Eu acredito que é o que a gente passar até essa semana, né? Do começo até agora. Por exemplo, produção textual está zerado, né? Ética também. Já geografia, ou melhor, história. Vamos supor que a nossa última atividade seja essa aqui, da página 221, a quinta questão, né? Página 221. Então a gente vai ver até essa página. Da página Eu acho que a 310, por tia exemplo, Brena havia nos não vou dito cobrar. sobre ser, tipo, a partir das aulas online, é o que eles iam corrigir. Aí depende, né? Por exemplo, eu corrigi muita atividade de produção textual das aulas presenciais. Então, se eu já corrigi, dei o visto, né? Vocês têm o meu visto aí. Essas aí eu vou passar direto. Entenderam? Eu acredito que a Brena fez assim também. Ela já corrigiu algumas, já deu o visto e tudo mais. E ela não vai corrigir novamente, dar o visto novamente, né? Meio esquisito a gente fazer isso. Não, o que eu tô dizendo é que assim, vamos supor que eu tenho atividade atrasada tipo do início do ano, com menos do que 100 páginas. Aí tipo aquilo ali entraria na área de correção ou só depois das aulas online, a partir das aulas online que vocês vão corrigir? Eu vou corrigir de tudo que eu dei a partir de onde não tem o meu visto. Pode até ser um pouquinho demorado, mas eu vou ver tudo isso, tá bem? Que é para não ser injusto com quem fez e também não ser injusto com quem não fez, Ô, né? professor, uma pergunta. O professor vai corrigir a parte que era da tia Liene, no tempo que ela ensinava a gente também? Eu, eu acredito que ela já deva ter dado visto em algumas coisas, correto? Ele não vai precisar porque a gente viu com ela corrigiu. Então essa parte aí eu não vou pegar, que já reduz bastante o meu trabalho e a permanência de vocês lá, né? Bom, ontem a gente parou na segunda questão da página 219.
certo? Outra ponto, professor, sobre essa segunda questão, gostar, tipo, se parece muito comigo. Como é? Eu ponho muita informação na questão. Tipo assim, Sim, a questão 2, por exemplo, ela não dá nem 10 folhas. E tipo, você fez 3 parágrafos. 10 folhas? 10 linhas, É, não? Eu entendi, linha. eu entendi, Você eu dá 3 entendi. parágrafos. É, ela é uma questão que realmente exigiu muita informação, né? É porque ela pede o seguinte: comente as mudanças ocorridas com a vigência da República em Roma. Nossa, teve muita coisa. Até que daria pra gente resumir, mas eu achei interessante colocar todas as informações mais cruciais sobre o assunto. Sobre a terceira questão, que eu acredito que todo mundo viu a correção, certo? A propósito, Timon e Maiane, vocês ainda não me disseram quais eram aquelas questões que a gente não corrigiu do livro de ética. Só que na Professor, questão hoje 3, eu olho. você tá querendo a questão 3, né, professor? Não, filho, eu tô falando agora da disciplina de ética. Lembra que você me falou que tem uma coisa ou outra Sim. que não tem correção, não tem um visto seu no livro de ética? É. Pronto, eu queria que você me mandasse, inclusive antes de sexta-feira, que é pra gente compartilhar aqui com Então, todo mundo. professor, eu já pus lá no mural. Eu já mandei já, lá no mural. Você mandou? Mandei desde o fim de semana. Ah, então, Mandar no fim de WhatsApp. semana. Fim de semana eu passei corrigindo muita redação mesmo. Mas deixa eu ver aqui, é porque foi chegando uma notificação e outra. Tá aqui, a primeira coisa que tá aqui no mural. Você mandou dia. Fim de semana? Não, foi segunda-feira, né? Dia 26. Segunda-feira você mandou. Foi, exatamente. Pronto. Bom, vamos lá. Sim, quem foi que falou, hein? Peraí. Foi a Damile. Sim, eu vou colocar as respostas no chat, tá bem? Fique tranquila. Vamos lá, terceira questão agora, tá? Vamos corrigir a terceira questão. Sobre as estruturas políticas na Roma republicana. Comente, letra A, o Senado. Quem quer falar? Posso falar? Deixa eu, vamos manter aquele ritmo, Maiânia, do chat, tá bem? Pode falar, Taimon. Senado. Composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade, funcionava como órgão fiscalizador legislativo. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados. Elaboravam leis que deveriam ser cumpridas, decidir as entradas nas guerras ou possíveis declarações de paz, finanças, entre outras funções, além de ser a principal estrutura política da Roma republicana. Decidi resumir um pouco também, né? Mas ficou bom, ficou bom. Clarissa. Principal estrutura Senado. Principal estrutura política de Roma republicana. Era composto pelos 13 patrícios mais ricos da sociedade. Funcionava como órgão fiscalizado e Fiscalizador. É. Pode continuar. AB? Não, você já terminou em órgão fiscalizador? Terminou a resposta? Foi. Então tá bom. Tá bem resumido também. Deixa eu ver. Maiane, pode falar. Minha resposta com certeza está errada, mas vou falar. Que Principal. isso, mulher? Mas tá errado. O programa de futuro tá errado. Principal estrutura política de Roma republicana era composta pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Pronto. Pronto, tá correto. Muito legal. A de quem lê está correta, né? Todo mundo acertou alguns pequenos detalhes omitidos, né? Por exemplo, composta pelos patrícios. Alguém falou isso. Outra pessoa falou os 300 patrícios mais ricos. Mas não deixa de estar correto. Gabriel, vamos lá. Depois dessa resposta, a Professor, gente vai vou para dois. fazer primeiro só uma pequena observação. Tá muito corrigido, tá muito resumido, viu? Tá, eu conheço você.
Mas Ok. tem um bom ministro. Composto por 300 senadores com mandato vitalício. Foi. Mas você coloca só que esses senadores eram os patrícios, tá bem? Só para a gente ter assim uma ideia melhor dessa hierarquia social, tá bem? Que eles que comandavam a Roma republicana. Para a gente ter esse detalhe, porque numa prova, eu não sei se pode ser necessário ou não esse detalhe. Olha o spoiler aí, certo? Você coloca só esse detalhezinho e pronto, a gente fecha essa questão. Terceira questão, letra A. A propósito, não tá chiando não, né? O fone dessa vez. Não. Pronto, Não. vocês Você deu um acreditam? spoiler de uma prova daqui. Só espero que não seja tão perto assim, né? A gente vai ter uma semana de folga. Ó, Pois disso é. disso que eu tô falando. Questão grande e o livro não dá suficiente às vezes. Às vezes nem é culpa da resposta, às vezes é culpa da quantidade de links que o livro dá. Professor, o Oi, professor mãe. tava copiando ontem, né, a questão 1 e a 2, aí eu peguei e botei foi no caderno, de tão grande que ela era, porque não cabia mais no livro. Pode ser também, tá? Eu não vou reclamar. Se você quiser incrementar os detalhes, acrescentar mais coisas, teve de ir pro caderno, não tem problema, tá certo? Você só coloca Professor, eu lá não a fiz em referência. caderno. Só um Eu momento, fiz a tá? pior coisa do mundo aqui, você viu? Você coloca só a referência, tá? Quando você mandar a foto do caderno, a página, o livro, tá? A disciplina e a questão, que é para eu saber, para quando eu for ler, tá bem? Eu saber de qual questão se trata. Vamos lá, olha só, coloquei Professor, muita tipo, coisa. olha só, teve tanta coisa para escrever que havia um pequeno espaço em branco ali da leitura e eu utilizei para complementar a resposta. Pode ser também. Ficou Vamos feio lá. muito? Prestou, sim? Eu coloquei aqui os detalhes maiores e os menores também, tá certo? Mas se você quiser resumir, fique à vontade. Sobre as assembleias, pessoal. Vou fazer uma coisa aqui. Tá bem. Clara, pode falar, B. Eu acho que está errado. Aos poucos, houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões sobre os rumos da Roma. Olha, ficou bem resumido. Ficou ótimo. Essa habilidade de resumo, como eu falei para vocês, pode ser muito vantajosa, principalmente quando você vai produzir um texto que você tem um limite mínimo e um limite máximo. 13 a 30 linhas, você fica, opa, eu tenho até 30 linhas, não posso passar disso. Então eu tenho que trabalhar aqui minhas ideias de modo que caiba nessa delimitação aqui. Ficou muito bom, viu, Clara? Deixa eu ver aqui quem mais. Clara e a Clarissa. Pode falar, Clarissa. Assembleia. Aos poucos houve a necessidade de estabelecer espaços políticos. A minha foi igual a da Maria Clara, só que o meu é um pouquinho maior. Tá ok. Clarissa, Taimon. A minha igual a delas, mas com um complemento, com vários complementos. Aliás. Aos poucos, houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões sobre o rumo de Roma. Na verdade, uma maior participação, pois os cidadãos já participavam delas, mas não como os patrícios. Por esse motivo, foram criadas 3 novas assembleias. A Assembleia Centuriata, formada por militares, a Assembleia Tribal, que remetia às origens de Roma, e a Assembleia Plebeia, formada pelos plebeus. E a Maiane, que pediu também. Aos poucos, houve a necessidade de estabelecer espaços políticos para que as classes sociais pudessem ter participação nas decisões sobre os rumos de Roma. Ótimo. Muito bom. As assembleias, né, foram estruturas que, antes de mais nada, eram estruturas coletivas.
Ou seja, vou dizer uma coisa meio óbvia, não era individual, porque estamos falando de um modelo republicano, não de um modelo monárquico, onde o poder é centralizado nas mãos do rei. E as decisões importantes sobre a vida política eram tomadas nas assembleias. Mas, claro, decisões essas que precisavam ser aprovadas ou não pelo Senado. O Senado aprovaria ou não. Também nas assembleias que eram tomadas as decisões sobre a economia, sobre a vida social do povo romano. Certo? E É um existiam resumo, três tipos professor, de porque assembleia. obviamente não daria para pôr tudo isso numa questão, né? É para Não, isso que a não, gente resumir. eu só explicando aqui para quem não fez e dando aqui um detalhamento maior, tá bem? Mas sempre complementar ou pode mantê-las assim? Não, tá bom, de todos vocês, 4 ou foram 5 que falaram, deixa eu ver aqui. Tá. Pronto, de todo mundo tá correto, tá bem? E existiam 3 tipos de assembleia. A centuriata, que era composta por militares. A plebeia, que, como nós já falamos, era aquela de menor poder, de menor alcance político, já que ela tomava decisões apenas sobre os plebeus. E essas decisões ainda necessitariam de aprovação, ou não, novamente falando, do Senado. E também tínhamos a Assembleia Tribal, que, como acho que foi o Timon que falou, remetia às origens de Roma, né? A palavra tribal lembra tribo, aquelas primeiras organizações de muitas sociedades. Se deu por meio de tribos. E no caso, a Assembleia Tribal reunia as 35 tribos romanas originais e servia para eleger os magistrados, que eram representantes dessas tribos. Eita, coisa demais para escrever, né? Estamos unidos, professor. Estamos ouvindo uns unidos no fundo do microfone do senhor. Não é como o senhor fala, é simplesmente o senhor está com o microfone ligado e tem que ser unido. Parou? Parou quando o senhor bateu. Alguma coisa aí, alguma batida, aí veio parar. Assim, ó. Assim Pronto, parou. parou. É porque ele conectou e desconectou aí parou. Não sei, gente. Parou, agora parou. Eu já troquei até de fone de ouvido, porque o problema eu vi que era É o normal, fone. professor, é normal. É normal. Falou de novo. Se vocês quiserem me dar um JBL, eu agradeço. Não, valeu. Os professores já estão virando gamer já. Você devia ter visto o professor Tomé com headset. Como é, Taimon? Você que tem que dar pra nós. Os professores estão virando gamer já. Você devia ter visto o professor Tomé com headset no ouvido. Já vi, eu acho muito interessante. Ó. Também é uma graça. Os streams. Professor, Diga, Caio. pode mostrar uma coisa que o meu fone faz? Aqui, ó. Ah, o seu fone, né? O meu fone ele é um imã e os dois lados dele ficam junto. Ele é um Bom, imã. na verdade, todo fone tem ímã, né? Todo alto-falante tem ímã. Deixa eu cair. Eu não sabia, olha, tô sabendo agora. Coloca qualquer coisinha, uma agulha, uma chavezinha dessa aqui no alto-falante. Pode ser até mesmo no do seu telefone, que você vai sentir a atração. Agora vamos lá para 6, né? Sobre as magistraturas. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Clarissa, pode falar. Depois a Clara. Magistratura funcionava como uma forma de poder executivo. Administravam as cidades romanas de acordo nas Assembleia e no Senado. Os magistrados eram eleitos
nas assembleias e tinham mandatos temporários. Essa foi a minha resposta. Magistrados, tá bem? Clara, pode falar. A minha tá igual a da Clarice. Então, ok. Timon, Funcionavam como poder executivo e administravam as cidades romanas de acordo com as decisões tomadas nas assembleias e no Senado. Eram formados pelos cônsules, pretores, censores, questores ou questores, não sei, edes e ditadores. deixa eu só ver uma coisa aqui. Posso Vocês ler, estão- professor? Pode ler, Maia. Posso falar minha C? Depois da Maiane, tá, Gabriel? Que ela pediu primeiro. Funcionavam como uma forma de poder executivo, só isso. Tá bom. Gabriel, Professor, a da Mariane tá mais resumida que a minha. isso foi incrível, Mas né? ok. Ok. Responsáveis pelas funções executivos e judiciais. Tá bom. Tá muito bom. A resposta de Professor, vocês está toda a minha ok, tá? tese Todas está estão correta, ok. Ok. Quarta questão. Qual era a função da Assembleia Centuriata e a plebeia? Clara, pode falar. Eles tinham como principal função reunir os cidadãos na forma de uma Assembleia Legislativa para propor e votar leis. Já a Assembleia Centuriata foi instituída por Sérvio Túlio e tinha também um aspecto legislativo, mas que dessa vez reunia patrícios e plebeus, com uma forma mais popular de assembleia. Muito bom. Clara, Taimon e depois a Maiane. A Assembleia Centuriata, sendo militarizada, responsável por votar pela declaração de guerra ou paz, e a plebeia, organizada pelos plebeus, e tinha a função de aplicar leis, mas somente para sua classe. Tá certo? Tá correto. Maiane. Ela tinha como principal função de reunir os cidadãos na forma de uma assembleia, só isso. Tá bem. Cidadãos. Tá bom? Posso falar a minha? Pode. Reunir os cidadãos para propor e votar leis. Repito? Não, tá bom. Tava ouvindo. Que som curioso é esse. Eleger tribunos e diz. Que? Prontinho. Então vamos lá. A ordem da quinta questão. Deixa eu ver. Timon colocou 2, 4, 5, 1, 3, né? 2, 4, 5, 1, 3. Pronto, tá correto. 2, 4, 5, 1, 3. A resposta da quinta questão é essa daqui que os colegas estão compartilhando, tá bom? 2, 4, 5, 1, 3. Tá bem? Professor, nessa sexta-feira não haverá aula, né? Porque é uma organização dos professores, né? Pois é, eu não estava esperando por isso, sinceramente. Eu estava Na verdade, muito ansioso por isso. estava anotado, próxima mas eu tinha sexta. esquecido. Essa sexta ou próxima sexta? Dia 30. Nessa 30 sexta, de Caio. outubro. Nessa sexta. E na Oito semana da manhã. que vem, a semana inteira não tem aula, praticamente. Vocês A têm gente 10 leva os dias. livros sexta? Não, É, filho, não. gente tem- Ó, Uma pergunta. peraí, só um momentinho, desliguem os microfones.
Sexta-feira vocês ficam tranquilos sem aula. Pronto, vocês esquecem, entre aspas, da aula. Na próxima semana é que vocês vão se atentar a isso, tá bem? A levar os livros. Aliás, próxima semana não. Mas qual é o dia? Deixa eu pegar aqui para você aqui. Gente, eu queria não perder tempo com esse assunto. Eu vou colocar no grupo de vocês, tá bom? Do sexto ano. Eu coloco lá no final da aula. Professor, No intervalo, rapidinho. aliás. Professor, rapidinho, tem que mandar o caderno também? Não. É porque as atividades de aula a gente faz no caderno. As álgebras são todas simples no caderno. Pera aí, como é, ô Clara? É porque todas as atividades de álgebra a gente faz no caderno, de geometria também, a gente copia algumas questões do caderno. Sim, só um momento, vamos lá. Você me lembrou um detalhe interessante, né? Tem as de produção também, que é no caderno, né? Essas aí, que são específicas, vocês levem o caderno, tá bem? As outras, no caso geografia, que uma questão ou outra, uma vez perdida, como a gente fala, vocês fizeram no caderno, aí sim vocês não levem, tá bem? Porque a gente sabe que vocês... professor, não tenho nada copiado no caderno de produção. Bom, eu tenho umas atividades, né? Agora uma pergunta, Aqueles professor. Todas as documentos. atividades que nós editamos, por exemplo, eu lembro de uma atividade de ciências, uma atividade de produção que eu editei, né? Bom, essa daí já está em registro, né? Você não precisa levar. Sobre as outras disciplinas, eu não sei como o outro professor vai tratar, tá bem? Tipo essa de álgebra. Professor, não tenho algumas atividades eu tenho. Pronto, você leve essas algumas atividades. Você vai levar o que você tem, tá bom? Vamos lá, vamos continuar porque temos um certo trabalho ainda com esse livro. Agora, professor, um problema... Não, vamos deixar isso para lá. Eu queria dizer que, por exemplo, algumas matérias minhas já acabaram, eu tive que misturar com outras. Por exemplo, produção textual já acabou, aí eu juntei com português. Eu entendo. A gente vê isso lá no dia, tá bem? Acredito que vai ser fácil da gente procurar. Vamos lá. Tem que ficar espalhadas aleatoriamente. Os conflitos e as reformas sociais no período republicano. Você não vai ler se aconteceu? Vamos lá. Só um momentinho. Agora os zumbidos ficam mais fortes da prova, mesmo que não tá deixando falando. Só para lembrar, tá bem? Que é sempre importante lembrar. Nós, né? A gente é separado, tá bem? O agente junto é o agente de saúde, o agente secreto. O que acontece? Às vezes é o corretor que faz isso com a gente. Colado isso. Eu tinha colado isso. Tá bem. Eu comprei. Mas vamos lá. É porque é o seguinte, Clara. Peraí, desliga aqui, cara. Geralmente eu vou lendo e explicando, mas vamos lá. Vamos trabalhar dessa maneira aqui para ver se a gente se dá bem em relação ao tempo. Leia esse primeiro parágrafo aqui, Clara. Que aí se precisar de fazer uma pausa, eu peço, tá bom? Pode ler. Tá bom? Pode ler. O primeiro parágrafo ela aconteceu. O primeiro parágrafo. Já sabe, os conflitos e as reformas sociais no período republicano. Já sabemos que a sociedade romana no período republicano era bastante rígida e sem mobilidade social. O acesso a direitos políticos e cargos públicos importantes era destinado aos patrícios, principalmente os mais ricos. Aos poucos, os plebeus, que não tinham certos privilégios nem direitos sociais e políticos, começaram a reivindicar uma maior participação política em Roma, o que era sempre negado pelos patrícios, que controlavam a economia.
Bom, vamos entender aqui que o capítulo, ou melhor, esse parágrafo, meio que traz uma informação que a gente estudou, né? A gente deu uma lidinha sobre isso, que os patrícios eram os que tinham os cargos políticos mais importantes, os cargos públicos, aliás, e também os direitos políticos plenos, e que os plebeus, aos poucos, foram demonstrando uma insatisfação. Desculpem, passou a moto aqui. Os plebeus foram demonstrando uma insatisfação por conta do não direito político, da não participação política deles. E que isso meio que gerou uma insatisfação social que possivelmente poderia, talvez, gerar uma revolta, certo? E claro que os patrícios utilizaram das assembleias como mecanismo de abafar essa insatisfação. Agora vamos Como lá. eu disse, um prêmio de consolação. Pode ler, Taimon. Ok. Um dos momentos de maior crise social foi por conta desse confronto. Um dos momentos de maior crise social por conta desse confronto foi a primeira greve de que se tem notícia na história do Ocidente. Em 494 a.C., muitos plebeus se deslocaram para o Monte Aventino, inclusive recusando-se a servir ao exército. Os plebeus só retornariam a Roma se tivessem suas reivindicações atendidas. Dentre as principais conquistas políticas e militares dos plebeus, destacaram-se. Eu leio? Continue. Tribunato de plebe, da plebe, né? Essa magistratura plebeia, que não admitia patrícios, diminuía as diferenças políticas entre os ricos e os plebeus, e agora poderiam eleger seus próprios magistrados e vetar decisões de assembleias e do Senado que prejudicassem ou que não atendessem a seus interesses. Continue. Lei das 12 Tábuas, publicada em 450 a.C., essa lei registrava todas as decisões tomadas em Roma. Foi a base dos direitos romanos. Gabriel. Eu leio esse Lei das 12 Tábuas, né? Eu acabei de ler isso. Lei da Ok. Então eu leio a lei do Canduleia, né? Estava diretamente ligado aos expansionismo militar romano que enriqueceu muitos plebeus e criou uma nova classe social, os nobilitos. Em 445 a.C., passou a ser permitido o casamento entre plebeus e patrícios, atenuando as diferenças entre as duas classes sociais. Então, olha só, uma outra maneira, certo? Um outro mecanismo, aliás, antes de mais nada, para quem não sabe, tá? Para quem sabe, muito bem, mas para quem não sabe, atenuar é a mesma coisa de amenizar, tá bem? Minimizar, por exemplo, atenuar um problema é amenizar um problema. Vamos lá. Uma das formas que, por exemplo, Alexandre o Grande utilizou para não gerar insatisfações, né? Foi a conquista, foi o um casamento com os povos conquistados. Exatamente. O casamento entre o povo conquistado e os seus soldados foi permitido, assim como outros mecanismos que ele utilizou, que a gente pode notar, como, por exemplo, a permanência, a manutenção e permissão, claro, antes de mais nada, do direito ao culto. Você poderia cultuar seus deuses, que Alexandre não teria problema com isso. A Clarissa, pode ler essa última lei, Clarissa. Ok. Lei a listinha.
reformulou as estruturas políticas da magistratura, do consulado. Em 367 a.C., houve certo equilíbrio, pois passaram a ser eleitos dois cônsules, um plebeu e outro cônsules, um plebeu e outro patrício. Também regulamentou o uso das terras e acabou com a escravidão por dívida. Então a gente nota aqui que na República Romana nós temos um modelo democrático em avanço, certo? Vejam só, os únicos dois cônsules que eram eleitos até então eram patrícios. E agora ficou meio a meio, 50%, 50%, um plebeu e um patrício. A coisa ficou equilibrada. E o Estado passou a proibir a escravidão por dívidas. Então a pessoa teria de arrumar um meio de pagar, mas você não poderia tomar aquela pessoa como seu escravo. Então olha só como avançou razoavelmente esse modelo democrático, né? Esse modelo republicano. Bom, a gente vai ficar com essas... Uma Oi. perguntinha rápida, professor. Com esse equilíbrio de plebeus Não e é? patrícios, uma dúvida aqui. Com esse equilíbrio de plebeus e patrícios como cônsules, perdão. Isso aqui é um equilíbrio de poder, um equilíbrio de, como posso dizer, de reconhecimento também, que tipo, eles não eram mais considerados inferiores, me refiro ao plebeu que se tornasse um cônsul. A princípio, para os patrícios, essas manobras políticas tinham o objetivo, aquele que a gente já falou agora na leitura passada, de atenuar, né, os humores dos plebeus, de modo que foram dados cargos a eles aos poucos, né? A gente nota que primeiro abriram uma assembleia, que os plebeus seriam dominantes nessa assembleia, que carregava até seu nome, certo? Assembleia Plebeia. Porém, eles só tinham direito sobre os plebeus, só teriam decisões tomadas que atingissem os plebeus, tá bem? E depois uma nova reabertura, uma nova abertura onde foi possível colocar até mesmo um plebeu como sendo um cônsul. Aí a coisa ficou mais interessante. Antes de mais nada, Timon, não seria um reconhecimento, certo? Um reconhecimento de que os plebeus não eram mais inferiores e, pior ainda, não era um reconhecimento de que eles eram iguais, que os patrícios não eram mais superiores. Era um mecanismo de abafar, tá bem? Abafar qualquer revolta, qualquer insatisfação que já vinha se demonstrando em relação aos plebeus, tá bem? Bom, eu vou deixar a atividade da página 222 para casa, tá bom? Sim.